Olá! O canal Unifor é um programa que traz um conteúdo movido pela ciência, cultura e educação e é produzido pela TV Unifor. Neste programa, vamos falar sobre patrimônio cultural. Vamos conhecer alguns dos patrimônios tombados do estado do Ceará e conferir a montagem de uma exposição de arte no Espaço Cultural Unifor. Olha só! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Unifor. Você já parou para pensar em como cada cultura possui uma diversidade de costumes, comidas, festas e até mesmo monumentos que ajudam a contar a história de determinado local e sociedade? Tudo isso pode ser considerado patrimônio cultural, e é sobre esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Os patrimônios culturais não estão restritos a apenas grandes monumentos, como muitas pessoas pensam. Essa nomenclatura também está relacionada a algumas particularidades regionais e geográficas que representam identidade cultural. A preservação e a valorização das manifestações que simbolizam determinada cultura são de extrema importância para resguardar a memória de um grupo. Confira os nossos destaques. Você vai conhecer alguns dos patrimônios culturais tombados do estado do Ceará. Entrevista com Márcia Sucupira, fundadora da Academia Cearense de Cultura. Você também vai acompanhar a montagem de uma exposição de arte no Espaço Cultural Unifor. Tombamento é o reconhecimento de um bem material de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental ou simbólico para uma comunidade. Nós, do canal Unifor, fomos conhecer alguns dos patrimônios culturais tombados do estado do Ceará. E a gente mostra um pouco da história de cada um deles para você. Um dos patrimônios culturais que fica aqui na cidade de Fortaleza é o Teatro José de Alencar, uma referência cultural e turística no Brasil, além de desempenhar um papel importante na história do Ceará. Vamos lá conhecer? Para conhecer a história do Teatro José de Alencar, a gente veio até aqui conversar com Selma Santiago, diretora do teatro, para ela contar um pouquinho da história do teatro. Tudo bom, Selma? Tudo bom, Ana Clara. Então, Selma, eu queria que você começasse contando um pouco da história do Teatro José de Alencar. Então, nessa época, em meados de 1908, 1909, 1910, 1907, no começo do século passado, existia uma certa competição entre as capitais brasileiras, quem era que tinha o seu primeiro teatro. Era considerada uma capital importante, uma cidade importante, uma cidade que tivesse um teatro. Era uma referência que se tinha de desenvolvimento cultural da época, né? Até hoje equipamentos culturais fazem parte do desenvolvimento cultural da cidade. Então, a gente percebe que alguns teatros, como o Teatro Municipal do Rio, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Santa Isabel em Recife, alguns teatros monumentos do Brasil, ao todo são 21 teatros monumentos que existem no Brasil, eles são basicamente desse período. E o Fortaleza não podia ficar do lado de fora, né? Então a gente também entrou nessa corrida para quem fazia o seu teatro monumento. E o desenho dele foi um desenho tirado de um catálogo de projetos estruturais da Escócia, né? Ele é todo feito em ferro escocês, ele veio de barco para Fortaleza e foi construído exatamente seguindo o modelo que tinha nesse catálogo. E ele não tinha essa parede de vidro, que hoje tem um ar-condicionado, exatamente porque ele era um teatro avarandado, era um teatro jardim. Essa é uma característica bem interessante, que dos teatros monumentos do Brasil, ele é o único que tem essa característica. E ele mistura essa arte déco, né, toda essa estrutura de arquitetura arte déco, com essa beleza, esse colorido que é muito tropical. Quando foi que ele se tornou um patrimônio cultural e como foi esse processo? Ele foi reconhecido Patrimônio Cultural Federal em 1964. E em 1987, ele foi tombado pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Mas ele é um patrimônio federal desde 1964, né? E ele é não só pela arquitetura,
mas também pela representação histórica que ele tem, representação artística e importância que ele tem no ambiente cultural da sociedade em que ele está. Então, existem alguns níveis de tombamento, municipal, estadual e federal. O maior nível é federal, é quando ele já não é importante só para o município, nem só para o estado. Ou seja, o Teatro José de Alencar, ele é patrimônio federal, ele é um patrimônio nacional, apesar de ser um equipamento do governo do estado do Ceará, da Secretaria de Cultura do estado do Ceará, mas ele é um bem-querer do Brasil inteiro. Além do famoso palco principal, o Teatro José de Alencar tem vários espaços. Selma, eu queria que você contasse um pouquinho de cada espaço aqui do teatro. Então, a gente realmente tem um complexo cultural aqui no centro, no coração de Fortaleza, né? Nós estamos agora no belíssimo foyer do Teatro José de Alencar, que é um espaço de música de câmara. A gente tem uma programação fixa todos os domingos, que é a sala de concerto às 17 horas. O melhor da música instrumental do Ceará, do mundo, vem para cá. Nós tivemos há pouco tempo um violoncelista alemão aqui. Então é uma programação muito fina, muito delicada na sala de concerto. E vários outros recitais, saraus, interpretações, dança. Vários espetáculos acontecem nesse espaço, que é o foyer do teatro. Além do foyer, nós temos, claro, aí tem todo o anexo, né, como a gente sabe, com as salas de aula, com um teatro de bolso chamado Teatro Morro do Ouro, uma galeria de arte, a Galeria Ramos Cotoco, uma biblioteca, a Biblioteca Carlos Câmara, uma biblioteca temática de teatro, música, dança. Pesquisadores, estudantes podem se cadastrar e pegar livros de teatro, música, dança e circo, né, que é a nossa vocação para as artes e espetáculos. E o Jardim do Teatro, que também tem um outro palco. Ou seja, é um complexo cultural grande, com 2 palcos a céu aberto, que é o do Jardim e o do Anexo Sena, é o Anexo Padaria Espiritual Sena, e também o foyer, o palco principal e várias salas de aula, que também se transformam em salas de espetáculo. Ao todo, nós temos uma média de, se contar com calçada, foyer, café, nós temos uma média de 16 espaços disponíveis para apresentações artísticas, uso cultural aqui no Complexo Teatro José de Alencar, né? E Selma, você poderia contar um pouquinho da história aqui do foyer? Então, esse espaço é um espaço bem interessante, hoje dedicado a apresentações musicais, às vezes tem alguns seminários também, acontece algum evento do tipo colóquios ou algum evento que merece uma sala nobre. Ele era uma sala nobre, ele foi criado como uma sala nobre, mas uma sala não de espetáculo, mas uma sala onde os barões do algodão, que financiaram a construção do teatro, onde eles ficavam esperando a hora de começar o espetáculo. Então, quer dizer, aqui em cima ficava a elite, tomando seu cafezinho, seu drinkzinho, né? As damas com aqueles vestidos e todo mundo, e os barões, etc e tal, e o povão lá embaixo. Então, quando estava perto de começar o espetáculo, eles seguiam pela passarela e já iam direto para os camarotes. Ou seja, a função dele era como se fosse uma antessala do Teatro José de Alencar. Um dos espaços é o Jardim de Burle Marx, que foi incorporado ao espaço depois para servir a elite que frequentava o teatro. Hoje ele conta com um palco a céu aberto e capacidade para mais de 1000 pessoas. Burle Marx era um paisagista que trabalhava muito com o simbolismo. As palmeiras que estão no jardim do teatro, chamadas leque de Figi, foram colocadas para simbolizar bailarinas, pois suas palhas secam e caem ficando no formato parecido com a saia de uma bailarina. As árvores chamadas língua de sogra, dispostas ao lado das palmeiras, representam as coxias do teatro. E o muro atrás do palco a céu aberto, onde acontecem as apresentações, simboliza uma cortina. E agora a gente está aqui no palco principal do teatro e a Selma vai contar um pouquinho desse espaço para a gente. Então, aqui a gente chama de palco principal, em alguns outros teatros monumentos é chamado de sala principal, mas no Teatro José de Alencar é o palco principal. É uma sala para 778 pessoas, é dividida em quatro áreas, né? Aqui nós estamos na plateia, com todas as cadeiras numeradas. No primeiro andar nós temos as frisas e o balcão que fica aqui na frente, que é uma visão privilegiada também. Todos os lugares são privilegiados nesse teatro.
Acima nós temos os camarotes, onde ficavam os barões do café e a grande nobreza. E, por último, nós temos a torrinha, né, onde tem uma arquibancada e outras cadeiras de palhinha austríaca também, que é para o pessoal que antigamente eram tipo os trabalhadores dos barões ficavam lá em cima, né? Os serviçais dos barões ficavam lá em cima. E o interessante desse palco, viu, Ana Clara, é que ele é numa construção que todo mundo que vem para cá, principalmente nos dias de hoje, elogia muito, que é o fato da plateia estar perto do palco. Né? Hoje a tendência dos teatros auditórios é que a plateia fique distante, então a pessoa às vezes perde muito da cena. E como ele é feito para atividades cênicas, então todos os lugares têm uma proximidade boa do palco, então você tem uma visibilidade muito boa. Por isso que muita gente da área teatral, da área da dança, prefere palcos nessa estrutura de espaço que exatamente privilegia aqui a visão e também a parte artística. Nós temos nos camarotes o nome das obras do José de Alencar, né? Todos os livros deles famosos, Senhora, né? O Guarani, Iracema. O nome das obras literárias de Alencar, cada camarote recebe um nome de uma obra do José de Alencar. Ali acima nós temos, acima do palco, um desenho bem interessante, que é o José de Alencar, um busto do próprio José de Alencar, sendo coroado pela história. É como a história está reconhecendo, colocando uma coroa na cabeça do José de Alencar, reconhecendo a grandeza desse escritor, que foi um grande nome da literatura cearense e o primeiro de romance indianista no Brasil. Então, ele realmente é um grande nome da literatura nacional e, por isso, nada mais do que digno que ele dê nome ao Teatro José de Alencar, um cearense nobre, um dos primeiros cearenses nobilíssimos que nós temos na história é o José de Alencar. Agora, Selma, o Teatro José de Alencar está na qualidade de teatro monumento. O que seria um teatro monumento? Então, o teatro, hoje nós temos, inclusive, nós há pouco tempo, em junho, nós rearticulamos uma rede nacional de teatros monumentos. São teatros considerados simbólicos para o Brasil, né? Normalmente, teatros monumentos, eles podem ser estaduais, municipais e federais, mas eles são simbólicos para o país, quando a gente fala teatro monumento. São teatros que eles não são importantes apenas pela sua condição cultural, por ser um espaço da história da cultura, mas que eles têm uma arquitetura monumental. No caso, né, essa característica do monumento tem a ver com a arquitetura monumental, que não significa necessariamente uma arquitetura antiga, porque, por exemplo, o Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, ele é um teatro monumento e Brasília é uma cidade nova, de 1960, né? É uma cidade bem mais nova do que as outras cidades, mas ele já é um teatro monumento exatamente porque ele é todo feito numa construção arquitetônica monumental. Então, basicamente essa teoria de que é um teatro importante para a história social, a história cultural, a história política do lugar e também tem uma arquitetura monumental, como a gente está vendo aqui. Por isso que são poucos tombados a nível nacional. Nós temos 21 hoje no Brasil, ou seja, são poucos para um Brasil, um país da extensão do Brasil, né? E para finalizar, eu queria saber qual é a importância histórica e cultural do Teatro José de Alencar nesses 108 anos de história. 108 anos é muita história, né? Eu acho que a principal é ser o palco da história do Ceará. O principal é o ser o palco da história, tanto no sentido social, como no sentido político, como no sentido cultural. Por todas as fases que o Teatro José de Alencar já passou. Essa história de 108 anos, ela está todo dia sendo construída, todo dia sendo reinventada, sendo firmada. E a ponto de hoje, quando você faz uma eleição, uma votação, uma enquete sobre que equipamento cultural simboliza Fortaleza ou Ceará, o Teatro José de Alencar sai em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é um marco, ele é um símbolo e ele é um afeto da nossa cidade. Como você viu com a Ana Clara, o Teatro José de Alencar é um dos patrimônios culturais do estado do Ceará. Agora você confere comigo a primeira instituição museológica que desde 1932 vem ajudando a construir a nossa história. Vamos conhecer o Museu do Ceará. A
Agora eu estou aqui com a Carla Vieira, que é a diretora do museu. Bom, Carla, eu queria que você começasse contando um pouco da história do Museu do Ceará. Bem, o Museu do Ceará ele é o primeiro museu oficial criado pelo Estado, portanto ele é o maior e mais antigo museu em funcionamento aqui no Ceará. É um museu que foi criado em 1932 e foi aberto ao público apenas no ano seguinte, em 1933, portanto nós comemoramos agora 85 anos de museu. E foi um museu pensado como seus congêneres à época, né? Um espaço especializado onde se contaria, onde se salvaguardaria a história do Estado, uma história oficial, recheada de grandes nomes, grandes feitos, personalidades que teriam construído a história do nosso Estado. E ao longo dos anos o museu se transformou, passou por diversas edificações, teve diversas configurações até estar onde estamos hoje, né, e como estamos hoje, como um museu de história, mas também muito voltado à história da cultura do Ceará, e um museu que tem por missão um olhar crítico, né, sobre a história do Ceará. Então, não tratamos mais de grandes nomes ou grandes fatos, mas tratamos do pensar em como a história cearense foi construída, foi sendo contada ao longo desses anos e como é importante que nós a conheçamos para entender da nossa identidade, da nossa cultura, daquilo que nos é caro, que nos torna cearenses. E Carla, o museu ele fica no imóvel que carrega um valor histórico muito grande, né? Que é o Palacete Senador Alencar. E eu queria saber como é para você saber que todo esse museu carrega um valor histórico tão grande em um local que foi tombado, que recebe como monumento nacional. Isso, o Museu do Ceará, desde a década de 90, está sediado no Palacete Senador Alencar, também conhecido como Assembleia Provincial. É um prédio que antecede a criação do museu em muito, né? É um prédio que foi criado para receber a Assembleia Provincial, à época, né, do Brasil ainda Império, depois recebeu, aqui funcionou a Assembleia Legislativa, tivemos alguns outros usos até que ele recebesse o Museu do Ceará. E é importante porque a gente pensa que o prédio ali também é acervo, né? A visita ao museu ela começa pela visita à edificação, uma edificação que carrega em si, né, nos seus elementos decorativos, na sua imponência, nas suas formas construtivas, toda uma história do destino para que se criou o Palacete. Carla, como que você vê a importância do museu ajudar a contar essa história do nosso estado? A importância até evidente, né? Conhecer a sua própria história, entender como ela é construída, é um dos caminhos para que nós entendamos quem somos, como somos, por que somos, né? E ter o museu como essa ferramenta, como esse espaço especializado para pensar essa história, dinamiza o processo muito mais, né? Você tem o museu como um espaço educativo, para além dos espaços, né, comumente entendidos, ou seja, você pode estudar sobre história, estudar sobre cultura ou outras disciplinas mesmo, fora do ambiente escolar, né? Também para aquelas pessoas que não estão dentro de um ensino regular, pessoas que já se formaram ou que sequer tiveram a oportunidade de ingressar no ensino regular, elas têm aqui, numa visita, num espaço pretensamente de lazer, a oportunidade de conhecer mais sobre si. E como que você vê essa relação da população com o museu, de conhecer um pouco mais sobre a história? É lugar comum pensar que o cearense não gosta de museus, né? E isso é, de alguma forma, alguma realidade. Mas o que a gente vem observando é que cada dia mais as pessoas procuram os museus, visitam os museus, sejam as crianças e adolescentes trazidos pelas escolas, ou seja, o público espontâneo que vem ao centro da cidade e visita o museu, né? E é uma relação muito interessante, porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Ao passar pela calçada do museu, avistando a imponência do prédio, as pessoas têm sempre uma relação primeira de curiosidade, né? O que funciona aí? É uma igreja? É uma repartição pública? O que será? E convidadas a entrar no museu, elas descobrem um mundo de possibilidades, desde aquelas relações mais cotidianas, né, uma memória afetiva, porque aqui encontram aquela máquina que a avó teve, ou a moeda muito parecida com a de seu avô, ou mesmo descobrindo rostos para nomes tão conhecidos como os nomes de ruas da cidade. Então, todas essas pequenas relações, desde elas até aquelas que podem ser entendidas como um pouco maiores, né? Quando elas
têm mais informações sobre determinados acontecimentos, determinados períodos que estudaram na escola. Tudo isso é muito importante para que as pessoas cada vez mais se apropriem da cidade, entendam melhor, né, sobre a sua cidade e façam apropriação desse patrimônio cultural que é seu. Bom, Carla, e qual a importância de ser um patrimônio cultural, receber essa nomenclatura de patrimônio cultural? O reconhecimento de patrimônio cultural, ele é importante primeiro porque há toda uma legislação no Brasil e aqui no Ceará também especificamente que garante a salvaguarda desse bem, né? Portanto, impede o seu desaparecimento, no caso de um patrimônio imaterial, ou a sua degradação quando a gente trata de um patrimônio material. Mas principalmente o reconhecimento de um bem enquanto patrimônio cultural, ele é importante por conta do reconhecimento em si, né? Torna evidente aquele bem e as suas relações com a história, com a cultura, com o cotidiano daquela população diretamente envolvida com aquele bem, né? Então, esse reconhecimento ele tem a sua importância nisso, porque torna evidente, legalmente garante, né, a sua salvaguarda para as gerações posteriores, né? Garante que ao longo dos anos esse patrimônio não será perdido, né? Mantendo, portanto, as relações, né, históricas, digamos assim, desse saber, desse fazer ou desse objeto, no caso do patrimônio material, com aquela população, né? E também por torná-la evidente, colocá-la em evidência para que as pessoas entendam a sua importância dentro da história, dentro da memória, dentro do cotidiano daquela população, né? Ajuda na compreensão dessa construção, né, de como a nossa cidade se construiu, porque assim ela se construiu e como a gente pode tirar proveito disso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia de uma forma geral. Bom, Carla, eu te agradeço. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas e falar um pouco da história do museu para a gente. Bem, eu que agradeço. Preciso encerrar com o convite. Por favor, venha ao Museu do Ceará. Ele funciona na Rua São Paulo, número 51, ao lado da Praça General Tibúrcio, famosa Praça dos Leões. E a gente está aberto sempre de terça a sábado, das 9 às 17. Não fechamos para almoço, então, se estiver no centro, a trabalho, a compras ou a passeio, venham ao museu. Há muito o que se descobrir. Mais uma vez, muito obrigada e fica o convite. Nem todos que passam pelo entorno do Mercado Central e olham para a 10ª Região Militar sabem que foi aqui o ponto inicial de construção da capital cearense. E foi nesse contexto que a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção foi tombada como patrimônio nacional no dia 15 de julho de 2008. Coronel Vasques, muito obrigado, né, pela sua atenção aqui com a gente. Explica um pouquinho pra gente como se deu esse início, né, da cidade de Fortaleza aqui a partir, né, da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Beatriz, como você sabe, a história de um povo é marcada pelos atos e fatos que influenciaram sua trajetória no tempo e no espaço. E a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção é um marco vivo dessa história. Aqui é o embrião do surgimento de nossa cidade, da cidade de Fortaleza. E a região também militar, por ter a denominação histórica de região Martins Soares Moreno, uniu a esta fortificação, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o forte antigo de Martins Soares Moreno, o forte de São Sebastião. Então, toda a história do Ceará e da cidade de Fortaleza está reunida neste espaço. Coronel, qual a importância, né, da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção como um patrimônio cultural para a população? Bem, nós estamos, primeiro, uma posição privilegiada, que já remonta até a época da construção do forte. O forte original foi construído pelos holandeses, era o forte de Schornenbock, que foi construído por ocasião da segunda invasão holandesa, aqui numa colina que tinha dominância sobre o mar e tinha dominância também sobre um porto localizado no Riacho Pajeú. A fortificação em si traz, desde a época de 1654, quando foi rebatizada pelos portugueses para Nossa Senhora da Assunção, dessa fortaleza primitiva começou as primeiras choupanas,
as primeiras casas a serem construídas que paulatinamente ao longo do tempo foram se ampliando e dando origem à nossa Vila da Fortaleza, que em 1726 foi emancipada de vilarejo para vila. Em 1823 foi redimensionada para a cidade e cresceu no entorno do forte. Tanto é que as várias denominações recebidas por nossa cidade têm a Fortaleza como ponto de partida. E foi reduzindo a terminologia deste nome até ficar somente Fortaleza. Conta pra gente como que se deu esse processo de tombamento da fortaleza. O processo de tombamento da fortaleza deu-se a partir do ano 2005, né? 2005, em contatos com o professor Liberal de Castro, que era um conselheiro do IRFAM, né? Trocamos ideias. Nessa ocasião eu comandava aqui a 10ª Região Militar, e aí o professor Liberal, muito carinhosamente, se propôs a fazer o pleito de tombamento, né? Então fez um estudo minucioso, apresentou todas as razões históricas, né, da fundação da própria cidade, tudo, fez um pleito, um documento bastante alentado, um documento de mais de 300 folhas. Esse documento foi apresentado ao Conselho, né, Deliberativo do IRFAM no Rio de Janeiro, uma das sessões. Levou um tempo bastante grande, né, uns 3 anos, fazendo complementos e indagações, e o processo ficou, vamos dizer assim, tramitando, até que em 2008, né, então, a fortaleza foi tombada, né, no livro Tombo Artístico, Histórico, né, e Arqueológico. Então ela está tombada em 3 livros, né, do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, né? Então isso é muito importante porque preserva, né, de uma maneira definitiva, é um bem nacional. A gente pode perceber a importância desses patrimônios tanto para a cultura local como para a nacional, e como eles vêm ajudando a contar a nossa história. E não sai daí que no próximo bloco nós vamos conversar com Márcia Sucupira, fundadora da Academia Cearense de Cultura. O canal Unifor volta já. O Espaço Cultural Unifor foi, em 2016, reconhecido pela Prefeitura de Fortaleza como patrimônio turístico da cidade, dando visibilidade para diversas obras e exposições, incentivando o acesso à arte e à cultura. Agora você vai ver uma das exposições exibidas no espaço, que conta um pouco da história do inventor brasileiro Santos Dumont, procurando ressaltar aspectos da sua vida além do famoso 14 bis, através de documentos, objetos e imagens conservadas por ele e por membros de sua família. Veja na matéria de Rayana do Carmo. Você sabia que Santos Dumont não era só aviador? Além disso, ele foi esportista, designer, empreendedor, entre outras coisas. Ficou curioso para saber mais? Tudo isso na exposição Coleção Brasiliana Itaú, que faz uma homenagem a Santos Dumont. O acervo do Itaú Cultural vem sendo, do Banco Itaú, vem sendo constituído ao longo de algumas décadas, e são várias formas. A coleção, em alguns momentos, assim, a gente consegue adquirir um lote, um conjunto de obras, muito por conta, assim, do interesse realmente, dos próprios diretores do banco, a própria família sempre teve um interesse muito forte na arte e na preservação da memória e da cultura. Então, assim, é através de
de feiras, é através, né, de galerias, é através do interesse mesmo contínuo, uma pesquisa. Quando a gente organiza algumas exposições, inclusive, à medida que a gente convida curadores, a gente também acaba fazendo uma pesquisa, a gente faz um levantamento, seja de obras, seja de um conjunto de obras que possam vir a complementar, então, seja a própria curadoria ou a coleção como um todo. A Unifor já é um parceiro nosso, né, de longa data, parceiro com quem a gente sempre foi muito interessante, muito estimulante poder pensar em trazer projetos para ampliar mesmo, né, a visibilidade e oferecer para o público, né, de Fortaleza e que visita Fortaleza uma variedade grande, né, seja de tipos de obra, de assuntos. Então, essa exposição, ela começou, a gente fez uma primeira montagem em São Paulo, né, fomos para Cuiabá e vir para Fortaleza, né, na verdade, conversando com a equipe da Unifor, foi uma sugestão e foi uma ideia, uma proposta assim, conjunta, né? Foi uma provocação que veio também da própria Unifor, eles souberam da exposição, viram digamos, essa riqueza, né, dos documentos, dessa possibilidade de trazer para o público, mesmo assim, objetos e esses desenhos, os projetos, algo que mexe com a imaginação. Então é arte num outro sentido. Aqui você vai tratar de assuntos como ciência, engenharia, história, cultura e tudo isso, né, faz parte. Bom, eu procurei selecionar as obras mais importantes do acervo, mas tem bastante coisa, tem bastante documento, tem alguns objetos. E acho que o interessante é mostrar que tem não só coisas sobre o Santos Dumont, a produção do Santos Dumont que o tornou uma celebridade internacional, como também tem muitos objetos do Santos Dumont, do homem Santos Dumont, assim, da vida cotidiana de Santos Dumont. Então você encontra, por exemplo, declaração de imposto de renda, você encontra recibos de coisas que ele comprava, por exemplo, um recibo de compra de um carro, você tem fotos dele com a família, com os amigos, tem muito sobre o cotidiano dessa personalidade que foi Santos Dumont. Por exemplo, é um telegrama que a princesa Isabel mandou para a mãe de Santos Dumont felicitando pelos feitos do filho. Você tem muitas correspondências, você tem contas, você tem cartas de família, a ideia é que as pessoas remexam na exposição, tem muita gavetinha, que elas se sintam mesmo remexendo ali os baús de Santos Dumont para descobrir essas outras facetas dele. Eu acho que aqui o visitante vai poder ver outras facetas de Santos Dumont e também outros inventos de Santos Dumont. O Santos Dumont é muito conhecido pelos inventos aeronáuticos, né? O 14 bis, os dirigíveis, a Demoiselle. Só que Santos Dumont também fez inventos menos conhecidos e o visitante vai poder ver isso. Então, por exemplo, ele criou um canhão, uma espécie de um lançador de boias gigante que era para ajudar pessoas que estavam se afogando no mar. Ele criou o conversor marciano, que era para ajudar os alpinistas que estavam escalando as montanhas cobertas de neve numa época que não existia teleférico. Ele criou um dispositivo para fazer com que os cachorros corressem mais nas corridas de cães. Então são coisas bem menos conhecidas, né? Mas que também você vai encontrar documentos, patentes, papéis, que são bem interessantes de se conhecer. A exposição passeia por várias fases da vida de Santos Dumont e cada parte da exposição tem coisas interessantes para ver. Então, você pega, por exemplo, as origens de Santos Dumont, você vai encontrar aqui um livro de Júlio Verne que inspirou Santos Dumont nas aventuras dele. Santos Dumont gostava muito de Júlio Verne, era o escritor predileto dele quando ele era menino. E aqui a gente tem um exemplar que o Santos Dumont lia quando era menino, do Viagens Extraordinárias de Júlio Verne. É um livro em francês, todo encadernado. A gente até reproduziu algumas imagens do livro, então isso eu acho que é uma das cerejas da exposição. Mas aí, em cada etapa, você vai ter uma espécie de um presentinho.
E acho que o grande presente da exposição é a reprodução da Demoiselle, que é considerada a obra-prima dele, em tamanho natural, que o visitante pode ver também no final da mostra. A ideia foi fazer um passeio que passe pelas diferentes fases da vida de Santos Dumont, né, nessa ordem cronológica, mas também temática. Então a gente juntou essa questão dos temas com a cronologia. Então a cada fase da vida dele a gente destaca os momentos mais importantes. Então você começa aqui nas origens, você passa pela Belle Époque, que foi esse período que ele chegou a Paris, todo esse ambiente de progresso científico, de efervescência cultural que ele encontrou na França na época. Você pode ver toda essa produção aeronáutica dele, os modelos que ele desenvolveu, desde o Balão Brasil, em 1898, até a Demoiselle, que é essa obra-prima dele. Você passa por esse ambiente aqui que é do Santos Dumont Celebridade, que foi tema de partituras de músicas, que foi homenageado com jantares, com festas pelo mundo inteiro, com várias reportagens de jornais. Você passa pela Primeira Guerra Mundial, que ele passou ali uma boa parte na Europa, ele inclusive ofereceu o carro para as forças francesas, ele ofereceu a casa para que as forças francesas pudessem usar. Depois você passa também por coisas que ele viveu no Brasil, né? Ele alternava temporadas no Brasil, temporadas na Europa. Ele construiu a casa em Petrópolis, ele foi fazendeiro na Serra da Mantiqueira, em Cabangu. Então você vê essas diferentes facetas dele. A maioria dos brasileiros conhece Santos Dumont como o pai da aviação, inventor do 14 bis. Mas a ideia é que depois de conhecer a exposição, ele saiba de outras facetas de Santos Dumont. Acho que é importante a gente lembrar que Santos Dumont se destacou pela ciência, pela tecnologia, pelo empreendedorismo, pelo design, numa época em que o Brasil era um país eminentemente rural. Ele foi para a capital cultural do mundo, que era Paris na época, e ele se destacou pela ciência. E eu acho que esses conceitos que ele já punha em prática há mais de um século são hoje muito importantes para o nosso Brasil. Então a ideia é que o visitante saia com esse outro legado que é de Santos Dumont, que Santos Dumont deixou. Fortaleza é a terceira cidade a receber a exposição. A exposição passou por São Paulo, começou em São Paulo, depois passou por Cuiabá. Tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que são os bilhetes postais. Tem 10 bilhetes postais da coleção que foram enviados por um mesmo homem, que se chama Heitor, que morava no Rio de Janeiro, por uma mesma mulher, que se chama chamava Ercília, e morava aqui na Rua Formosa, número 59, em Fortaleza. Então é curioso porque era o endereço daqui, me falaram que a Rua Formosa agora é a Avenida Barão do Rio Branco. E eu acho bem curioso isso. Mas assim, é a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição. Eu espero que as pessoas gostem, que as pessoas descubram essas novas facetas de Santos Dumont e que a Demoiselle depois possa continuar voando aí pelo país. A maior dificuldade de trazer as peças para cá, na verdade, é a conservação delas. Por serem documentos, a maior parte das peças serem documentos em papel, a maneira que você embala, a maneira que você acondiciona, é o que é o mais difícil mesmo em toda a parte da exposição. Essas peças todas, elas já estão acondicionadas em suportes, ou seja, a gente não pega nunca num documento direto, mesmo com luva, ou a gente pega no suporte de passepartout, o que facilita também esse manuseio, mas sempre luvas. O condicionador que fez os laudos, né, porque toda vez que é manuseado esse documento é feito um relatório de conservação dele. E aí, por estar muito próximo, o documento ele usa luvas e máscaras. O Instituto Itaú Cultural é um parceiro da Universidade de Fortaleza, não de hoje, né? Já houve as exposições Brasiliana Itaú, Egito sob o olhar de Napoleão e, recentemente, no ano passado, a exposição Imagens Impressas, né? Então já existe essa relação de parceria. O Instituto Itaú Cultural
confia na Fundação Edson Queiroz, é uma confiança mútua, por isso que traz essa coleção para cá e apresenta ao grande público a vida e a obra deste grande brasileiro que foi o Santos Dumont, um grande inventor, empreendedor, uma pessoa de coragem, e a gente espera que essa exposição, né, inspire primeiramente nossa comunidade acadêmica, nossos alunos, professores, porque é possível estabelecer muitas relações acadêmicas aqui entre os diversos cursos da Unifor, de design de moda, de engenharia, de administração, né? Eu tenho certeza que vai ser muito rico, né, para o público que virá e também as crianças, né? As crianças certamente se encantarão, porque é uma exposição muito interativa, uma exposição que reúne muitos objetos, é muito dinâmica, né? Tem vídeos e tem um ponto alto, que é a réplica em tamanho natural da Demoiselle, que é considerada a obra-prima do Santos Dumont. A exposição é encantadora, o tema é muito bom, né? Santos Dumont é o nosso grande inventor, né? A exposição está linda, é muito respeitosa, muito informativa, muito bonita, né? E a montagem é muito boa. E eu observando as fotos, né? As fotos dele, né? Assim, por exemplo, tem uma foto ali, ele que é tão pequenininho, tão magrinho, tão franzino, né? E eu pensei, puxa, esse homem é mais leve que o ar. Como o seu sonho, né? E, enfim, o Santos Dumont realmente eu acho que é o grande brasileiro. Muito interessante poder conhecer por meio da arte a vida de alguém que contribuiu tanto para a nossa história. E bom, o canal Unifor vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Gostou do programa? Para saber mais sobre esse tema e acompanhar uma entrevista com a fundadora da Academia Cearense de Cultura, Márcia Sucupira, é só clicar aqui. Até a próxima. Tchau!